Olá, brasileirinhos da democracia pujante. Democracia sem presos políticos, sem jornalistas silenciados e com muita, mas muita liberdade de expressão. Sinta, sinta, pode pegar, segura, tá sentindo? É a robustez da nossa democracia e das nossas instituições. Isso aqui é democracia, sai pra lá, seu golpista! Aqui é democracia! Pois é, sejam muito bem-vindos. Jamais bem-vindes, já que estamos no pleno gozo das nossas faculdades mentais. Então, bem-vindos com O, não com E. Você está no canal da Dama de Ferro. Esse programa aqui do canal da Dama de Ferro é o Boletim de Notícias. Aqui no Boletim de Notícias da Dama de Ferro, nós levamos para você as notícias mais importantes. E também apresentamos uma análise crítica e independente dos fatos. Veja, jamais confunda alguém ter lado com ter o rabo preso. Nós temos lado aqui na Dama de Ferro, mas temos total independência. Por isso, queria te pedir uma imensa ajuda. Nos ajude compartilhando o nosso conteúdo. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano e imbecilizante que domina nossa mídia, escolas, universidades e também as instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Sob as barbas de Silvio de Almeida, jovem negro autista segue preso pelo golpe de estilingue de 8 de janeiro. Governador Tarcísio fala, articula e atua como tucano, mas é de direita, diz leitor. Paciente com pernas amputadas é abandonado em rua do Rio de Janeiro, que continua absolutamente lindo. Sob as barbas de Silvio de Almeida, um jovem negro autista segue preso pelo golpe de estilingue de 8 de janeiro. O catador de reciclados Jean de Brito da Silva afirma não saber por que está detido e diz sentir falta da família que mora no interior do Mato Grosso. Um laudo médico assinado pelo psiquiatra Moacir Toledo, que atende o Jean desde pequeno, constata que o jovem tem deficiência intelectual moderada e autismo. O diagnóstico é reforçado por um parecer de Hilde Ribeiro, psiquiatra forense, e também de Elise Trindade, que é psicóloga. O Jean Silva chegou a Brasília depois de embarcar num ônibus com manifestantes contrários ao Lula. O objetivo dele era protestar contra o aborto, segundo suas próprias palavras. O comboio saiu de Juara, no interior do Mato Grosso, a pouco mais de 650 quilômetros ao norte da capital do estado, Cuiabá. O jovem não comunicou aos seus pais, com quem vive desde pequeno. Ele não comunicou sobre a viagem. A família, que já o procurava, tomou conhecimento do caso somente após a prisão do Jean, que foi pego pela polícia perto do Palácio do Planalto, enquanto tentava ajudar idosas que fugiam das bombas de efeito moral. Os parentes recebem informações do jovem por meio dos advogados Robson Dias e Silvia Giraldelli, que atuam de forma voluntária, visto que a família do Jean Silva sobrevive com o pouco que ganha com reciclagem. Os advogados Robson e Silvia são da mesma cidade do Jean e garantem que ele nada quebrou na Praça dos Três Poderes, lá naquelas manifestações dos golpistas de estilingue. Desde pequeno, Jean Silva não faz tratamento para a doença que tem em virtude da situação financeira precária da sua família. A defesa também conta que tem sido a responsável por levar mantimentos e produtos de higiene ao jovem. Como o Silva tem dificuldade de se expressar, a defesa não sabe ao certo como que é a cela onde ele se encontra. E relatos de presos que saíram dão conta da superlotação. Segundo eles, quando conversamos, ele pede para voltar para casa, disse a advogada Silvia para a reportagem da revista Oeste, ao mencionar que o jovem sequer sabe o motivo pelo qual está preso. Olha só, veja só, que coisa, né? Mais um típico golpista de estilingue que queria derrubar a República Brasileira. Acredite você, essa é a narrativa. Além do jovem com autismo, temos centenas de idosos presos, alguns libertados com tornozeleira eletrônica, porque eles atacaram a democracia e tentaram subverter o Estado democrático de direito. Mas veja, tornozeleira eletrônica é só para golpista de estilingue, não se aplica ao André do Rap.
e ganha um picolé de chuchu quem acertar o que o ministro Racismo Estrutural, ministro conhecido como Silvio de Almeida, falou sobre esse caso. Acertou você que respondeu nada. O ministro Silvio de Almeida, que é marionete, no nível de marionete das ministras Ana Moser ou a ministra qualquer coisa da Marielle Franco, também foi omisso sobre a presença do ditador genocida Nicolás Maduro aqui no Brasil. O ministro Racismo Estrutural, que deveria dirigir a pasta dos direitos humanos, também foi omisso sobre a participação de representantes do governo no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquele que não existe. Ele não existe, você lembra? É tudo delírio dos olavistas. O vergonhoso ministro Silvio de Almeida é defensor do marxismo, é votante do PSOL e é parceiro do Boulos. Em suma, reúne o pacote completo para ser marionete do Lula. E o Silvio de Almeida nunca visitou os presos de 8 de janeiro. Se limitou a reproduzir a balela oficial de ataque à democracia. Você é uma vergonha, Silvio de Almeida. E o pior de tudo, como a esquerda segue dominando quase que a totalidade do campo cultural, com o incentivo de alguns governadores de direita por aí, qual você acha que será a versão oficial dessa página nefasta nos livros de história do Brasil? Serão todos tratados como golpistas que tentaram derrubar a democracia usando bandeiras do Brasil, estilingues e a Bíblia. Pois é, entregar pontes e viadutos é importante, é bastante importante. Dominar o campo cultural e da educação é importante? É muito mais importante. Ou a gente acorda, ou será tarde demais. Governador Tarcísio fala, articula e atua como tucano, mas é de direita, dizem especialistas. O governador Tarcísio de Freitas vem tendo algumas atuações, no mínimo curiosas, desde que assumiu o posto. E há uma turma lá do Twitter e também de digital influencer de crachá ou sem crachá que não admitem nenhuma crítica ao Tarcísio, mesmo a próxima eleição de governador sendo daqui mais de 3 anos. Eu vou elencar aqui alguns dos temas em que a gente não pode criticar o Tarcísio, tá? Senão o PT volta, a gente está desunindo a direita, somos emocionados, enfim, os adjetivos são muitos. Primeiro tema, mais de 300 crianças trans mudando de sexo na USP. Se criticar o PT volta, hein? E o Tarcísio não deu um pio sobre isso. Segundo tema, blogueira de extrema esquerda Vera Magalhães segue sendo partido de oposição da direita em plena TV Cultura, que é do governo do estado de São Paulo. Mas olha, se você criticar isso, você é direita emocionada, hein? Não vai criticar não. A versão oficial é de que há um contrato em vigor. Sério, a cara de pau é desse tamanho. É o único contrato do mundo que não pode ser rompido. Terceiro tema é a gloriosa articulação da reforma tributária do PT. O Tarcísio elogiou a reforma e articulou a sua aprovação. Mas se você criticar, você está desunindo a direita. A culpa é sua se você criticar. A esquerda vota contra todos os projetos de lei da direita. Mas se você votar contra a bizarra e soviética reforma tributária do Haddad, você é o culpado, tá? Não pode criticar o Tarcísio, gente. O quarto tema é o secretário de Educação do Tarcísio, Renato Feder, que já defendeu num livro escrito com um amigo a legalização de todas as drogas. E o Renato Feder também já doou R$120 mil para a campanha do João Dória para a Prefeitura de São Paulo. Mas vai você criticar, hein? Se criticar, o PT volta. E agora, a última cereja do bolo do governador carioca de São Paulo, que é de direita, tá? Pode confiar, não critica não, seu emocionado. O Tarcísio defendeu a democracia brasileira. Ele disse que é pujante. E tudo isso aconteceu num evento do Gilmar Mendes em Lisboa. É normal, tá? Um juiz da Suprema Corte, que é dono de faculdade, faz evento em Portugal e dá opinião sobre o cenário político. Isso é a democracia brasileira. Ouça você mesmo o que o Tarcísio falou. Eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados, e quem sou eu? Um mero engenheiro.
E de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado democrático de direito. Bom, eu sou um otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado democrático de direito. E é em cima desse Estado democrático de direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco. É por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado democrático de direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado democrático de direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é, a gente quando olha para o nosso Estado democrático de direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Também a necessidade, é outra característica importante, que a gente possa providenciar mecanismos de apuração e efetivação da vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado, conciliando democracia representativa, plural e livre. E aqui nós temos um espaço, nós temos uma oportunidade de melhoria. Nos últimos anos a gente viu o choque de placas tectônicas no nosso país, né? Choque de placas de opiniões absolutamente divergentes, e esse choque de placas gera muita energia. E talvez, trazendo agora para a minha engenharia, e talvez essa energia não tenha sido completamente dissipada. E aí nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de promover uma reforma política. Outra característica fundamental é que nós tenhamos um Estado constitucional, onde nós tenhamos uma Constituição material, rígida, legítima e emanada da vontade do povo, e nesse quesito eu entendo que nós estamos indo muito bem. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. A existência de um sistema de garantia de direitos humanos em todas as suas expressões. E eu entendo que também aqui nós estamos indo bem. Nós temos um sistema de garantia de direitos humanos, direitos fundamentais, que tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Então eu sou um eterno otimista, continuo otimista, entendo que a gente tem esses desafios, o desafio da reforma política, o desafio da promoção da justiça social, e são elementos fundamentais para a gente promover o Estado democrático de direito. Então, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui. Mas já sabe, hein? Se você criticar o Tarcísio por essa fala, você está rachando a direita. Olha, veja só, muita calma nessa hora. Todos aqui votamos no Tarcísio. Ele se apresentava como um bom quadro. E do outro lado era o Fernando Haddad. Ou seja, se no lugar do Tarcísio tivesse um copo d'água, a gente votaria no copo d'água contra o Haddad. Agora, de onde esses analistas, influencers e etc. tiraram que a gente não pode criticar em quem a gente votou? Tem que engolir tudo que eles fazem? A gente só serve na hora do voto? Entendam, políticos devem ser cobrados a todo instante, mesmo os que estão do nosso lado ideológico. Se o Tarcísio fez esses gestos bizarros e afrontosos aos valores dos seus eleitores, por estratégia política, que ele lide com a crítica. Criticar políticos é o normal da vida e o certo. Políticos devem ser cobrados a todo instante. Tarcísio, bola fora, hein? Mais uma, você já tá fazendo coleção de barrigadas. E Tarcísio, conta pra gente, você é tucano militar positivista ou conservador, hein, Tarcísio? E eu lembro aos fiscais de crítica que a eleição é daqui a 3 anos. Podem criticar à vontade o Tarcísio. E podem criticar também todos os políticos a todo instante. Na hora de pedir voto, eles alinham um discurso com o nosso, mas na hora de governar, traem os valores e os fiscais de crítica reclamam da crítica? Não estamos em período de eleição. Vamos criticar? Sim. Não quer ser criticado? Não seja político. Muito simples. Paciente com pernas amputadas é abandonado em rua do Rio de Janeiro, que continua absolutamente lindo. Um paciente que teve as pernas amputadas foi abandonado na rua por profissionais de um hospital municipal da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A notícia é do blog de extrema esquerda O Globo. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afirmou em nota que os 2 funcionários foram demitidos. A pasta também disse que há um processo de apuração dos fatos ainda em andamento. O paciente, que não teve a identidade revelada, ainda estava com uma sonda e usando também fralda descartável. Ele foi deixado sozinho na calçada, de frente para o Hospital Municipal Pedro II, debaixo do sol, e sob nenhuma assistência. Olha só, gente, as notícias do DDD 21 não surpreendem mais. O Rio de Janeiro é a perfeita radiografia do Brasil, para o bem e para o mal. E sabemos, o importante, o que importa mesmo, é que o Rio de Janeiro segue absolutamente
inapelavelmente, totalmente lindo, lindo, lindo de morrer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Alô, torcida do Mengão, aquele abraço. Alô, velho guerreiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. Morram de inveja, o Rio de Janeiro é lindo. Como é lindo, gente, que lugar maravilhoso. Pô, na boa, olha isso. Como é lindo o Rio de Janeiro, gente. Pode acontecer o que for, que continua lindo. Ah, continua! Esse foi o boletim de notícias da Dama de Ferro. Você gostou? Você detestou? Você achou mais ou menos? Você achou muito fraco? Você achou muito bom? Comenta aqui o que você achou e nos ajude. Rompa com os velhos hábitos. Você que manda, você que escolhe o que você assiste. Perca esse hábito, desligue a grande mídia, não clique neles, não compartilhe. A velha e mofada mídia não dá notícias, eles passam a narrativa dos poderosos. Ajude a mídia independente, você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um beijo na alma, até mais!